Olá, graça e paz. Aqui quem fala é o apóstolo Gelson Becker, diretamente de Recife. Estou acompanhado do pastor André Estel. André Estel é pastor em Brusque, Santa Catarina, profeta, pastor, homem de Deus, homem de negócios. Pastor, ele esteve me recebendo, 40 dias atrás? Setembro. Estivemos lá em Brusque fazendo uma escola de ativação profética, 3 dias, e tivemos lá umas manifestações muito interessantes de anjos com incenso nas mãos, cheiro de mirra tomando conta da igreja, algumas pessoas curadas, mas fomos embora e deixamos uma atmosfera de quebrantamento, de adoração, de intercessão sobre a igreja. E quando eu estava me despedindo da igreja, eu pedi para que eles orassem por mim. Pastor André trouxe uma palavra e foi inspirado assim profeticamente aquela oração. E ele falou sobre os dias que nós estamos vivendo hoje. Aquela oração de encerramento em Brusque, ele viu no Espírito essa semana que ele chegou aqui em Recife, está comigo, está sendo um presente de Deus. Para algumas pessoas do nosso ministério, para minha esposa, meus filhos, minha casa, mas de modo especial para algumas igrejas aqui em Recife. Ontem à noite eu levei ele para pregar na igreja Sara Nossa Terra, Bispo Humberto. Logo mais à tarde estaremos novamente com o Bispo Edgar, está vindo de João Pessoa para cá. E ele trouxe uma palavra que no meio da pregação dele, Deus falou comigo e disse: amanhã não transmita a aula que você preparou sobre intercessão e reapresentar Jesus na intercessão. Próxima semana você dá essa aula, filho. Deus disse: deixa o André ministrar aos alunos da escola de ativação profética essa mesma palavra que ontem à noite no culto os anjos estavam quebrando o sarrafo. Deus estava desconstruindo sofismas e superstições na mente das pessoas e estava construindo convicções, verdades bíblicas reveladas. Você vai receber essa aula e você vai descobrir o que é o batismo de liberalidade. Cara, eu viajo esse planeta, já fui acho que em 32 países ao redor do mundo, 5 continentes, pregar o evangelho, mas eu nunca escutei uma palavra sobre o batismo da liberalidade. E o pastor André começou a compartilhar sobre a sua experiência e sobre a experiência da esposa dele de serem batizadas com o batismo de liberalidade. Cara, abre o teu coração. Prepara o teu espírito, receba essa aula, receba essa palavra. Nós vamos orar por você logo mais no final. Você vai agir essa semana, porque essa aula, a partir do instante que a pessoa assiste ela, mesmo que você não esteja assistindo ao vivo, ela ativa um portal de aproximadamente 7 dias na vida da pessoa. É uma semana no máximo que você tem que agir em cima dessa revelação e você vai ver o quanto isso vai mudar a tua sorte, família, finanças, mas de modo especial vai levar você a um novo nível de maturidade e intimidade com o Espírito Santo de Deus. Pastor André, eu vou colocar o slide, vocês vão ver que eu peguei o nosso slide das aulas de Escola de Ativação Profética e coloquei a ministração dele no meio. Então é uma mescla, mas os direitos autorais, os royalties e os copyrights são do pastor André. Eu estou aqui só de coroinha, acendendo a vela e rezando para Jesus te usar. Deus abençoe vocês. Vamos juntos unir nossos dons, talentos e manifestar a glória do Senhor. Escola de Ativação Profética, 18ª aula. Estamos dentro do módulo de intercessão. Essa aula originalmente não existe na escola. Nós estamos enxertando ela, porque o que Deus fez ontem à noite no culto foi muito forte. E essa aula nós demos o nome de intercessão, que ativa o batismo de liberalidade. Bom, eu estou meio que como coadjuvante, o pastor André tem essa ministração estruturada e você vai ser profundamente edificado por ela. Nós hoje iremos ver os princípios bíblicos para libertação financeira e multiplicação espiritual. Pastor André, homem de Deus, separado no corpo de Cristo para ministrar casais, é uma coluna, né? Pastor, você e sua esposa, vários anos ministrando os principais congressos de família
casais, saúde emocional da família e finanças, porque também se não tiver uma experiência com Deus financeira, não tem jejum e oração que mantém o casamento saudável, né? Uma coluna completa a outra ali. Ele foi um consultor comercial de uma grande empresa de telefonia celular, deixou a área secular para dedicar tempo integral ao ministério, viajou também em vários lugares pregando a palavra de Deus, mas hoje ele pastoreia a igreja Nação Forte em Brusque, Santa Catarina. O meu abraço e o meu beijo para todos os irmãos de Brusque. Quando eu voltar aí, eu quero comer aquela torta de queijo. Aleluia! Nunca faltará a torta de queijo nas confeitarias de Brusque. Prepare-se para receber chaves poderosas de ativação financeira e ao compreendê-las e colocá-las em prática, certamente receberá, experimentará o batismo de liberalidade. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 10, diz assim, ó, não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que o homem semeia na sua carne, na carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos ao longo do processo, não desistir, né, irmão? Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente, façamos bem, ajudemos, ofertemos, presenteemos aos domésticos da fé. Pastor André, as pessoas, elas acham que só vão colher as coisas boas que elas fizeram. Elas acham que vão semear coisas ruins, e essas coisas ruins, não, isso eu não colho. Mas se eu der uma esmola, se eu der um dízimo, se eu der uma oferta, isso eu vou colher. Mas Gálatas 6 deixa claro que você colhe tanto as coisas boas que você faz, e você colhe as coisas ruins. Não, mas as coisas ruins eu não quero colher. Existe essa possibilidade? No livro, o texto de que Paulo fala aos Gálatas, aliás, primeiro, né, um bom dia aí a todos os alunos da Escola Ativação Profética, é uma honra e um prazer estar junto com o apóstolo Gelson, amigão, e junto com todos vocês também, numa aula tão importante, tão vital, que é princípios financeiros, realmente, que vão despertar muitas coisas no seu entendimento, para que você possa fluir num nível de intensidade maior nessa área, não tenha dúvida sobre isso, né? O texto de Gálatas, ele é contundente. Se eu plantar muito amor, eu vou colher muito amor. Se eu plantar muito ódio, eu vou colher muito ódio. Tudo na vida é uma questão de proporção. Aliás, tem uma lei que a gente fala sobre proporcionalidade. E se eu semear muitos recursos, com certeza, não tenha dúvida que é muitos recursos que eu vou colher. Tudo na vida é uma questão de semeadura e colheita, de plantio e de violência na questão da colheita, de acordo com a minha predisposição em semear, o meu entendimento, e não serve só para a área financeira, isso serve para todos. Se eu semeio indiferença com as pessoas, por exemplo. Vai colher indiferença. Vai colher indiferença. Vai colher isolamento. Você não vai ter amigos, você não vai ter companheiros de visão, você não vai ter nada, não vai ter pessoas ao quem compartilhar, chorar suas pitangas e por aí vai crescer. Então, tudo é uma questão de nos prestarmos atenção. Às vezes nós reclamamos de Deus porque não estamos vivendo coisas extraordinárias dele, mas na verdade a pergunta é, o que estamos plantando? Pode estar vivendo um tempo de colheita glorioso, mas baixou o escudo, baixou a guarda, sim, parou de semear, e ele não percebe que daqui a pouco ele vai entrar numa crise, porque teve janelas, sim, de meses em que não houve um fluxo contínuo de semeadura. Não tenho dúvida. Que coisa interessante. E toda essa aula que foi montada, nós vamos ver aqui, 14 princípios que você vai ver depois, vão ser ferramentas que vão lhe ajudar a abrir um pouco o leque de entendimento. Você só desfruta de algo que você entende. Não há como você desfrutar de algo que você sequer nunca viu, não compreendeu, ou não discerne espiritualmente pelas Escrituras. Nós vamos ser bíblico, cristocêntrico, profundo, mas ativar dentro de você uma chama para que você possa realmente entrar num nível diferente. Não exija grandes coisas de Deus, sendo que você não está fazendo a sua parte de forma coerente e de forma aonde você está ouvindo o Espírito Santo e andando debaixo das suas orientações e revelações. Então é a grande pegada de hoje, e é o que nós vamos aí trabalhar, maninho, e vai ser bênção. Prepare-se
porque eu vou deixar o pastor André bem à vontade com os slides dele. Vamos lá, então nós vamos conversando, então. Posso passar ali, próximo? Aí. Eu quero trazer aqui, a título de introdução, algo que essa foto, essa imagem define muito bem. Se alguns alunos que estão nos ouvindo hoje têm mais de 30, de 40 anos de fé, de caminhada com Cristo, né? Você vai perceber que dentro de algumas vertentes denominacionais, algumas igrejas, não vou citar aqui nomes, porque questão de ética, existia muito constante no Brasil uma teologia chamada teologia franciscana, conhecida por muitos também como teologia da miserabilidade. É verdade. O que essa teologia defendia? Que o crente, o cristão, para alcançar o céu, ele devia ser pobre, pobre, pobre de maré de si. Quanto mais lascado, mais ungido. Quanto mais lascado, mais ungido. Quanto mais... não podia ter nada no nome, nem propriedade, nem nada com nada de marca. Tinha que ter uma vida miserável para poder alcançar o céu e o galardão ser muito maior do que os demais. Que chute era ostentação. Nike nem pensar, nem sei se tinha Nike naquela época, mas Nike nem pensar. Então, assim, isso é uma teologia manca, uma teologia falha, porque o Senhor quer que a gente tenha uma vida plena e abundante em todas as áreas. É sentimental, é conjugal, e etc e tal. Isso era uma ponta do iceberg. O problema é que nós passamos aí 3, 4, 5 décadas, e hoje migramos para uma outra ponta do iceberg, que é agora aquele que nós chamamos de teologia da prosperidade, ou movimento triunfalista, alguns gostam de chamar de movimento determinista, seja qual for, até aquelas canções... O nome que você for dar... vai dar na mesma coisa, né? Que tem muitas coisas boas, não podemos dizer que não tem. Começou muito equilibrado na década de 80, né? Muito Se hoje existe uma igreja com mármore, é por causa dessa teologia. Sim. Se existe hoje um banheiro de uma igreja com um cheirinho, um mármore e um porcelanato bem acabado, é por causa dessa teologia. Foi quebrado aquele espírito de miséria. Começou muito bíblica, só que uma coisa que começa linda, depois que os homens ficam famosos e televisivos e milionários, perde o norte, perde o referencial. Eu lembro que quando eu era seminarista, no Vale da Bênção, estava escutando um debate de rádio e passando roupa no quarto. Seminarista lascado tendo que passar roupa no quarto. O debate na rádio musical, se eu não me engano, rádio musical FM em São Paulo era: você acha que a Renascer em Cristo pecou por botar mármore no banheiro da igreja da Lins? Eu pensei, meu Deus, coisa idiota. É óbvio que tem que fazer com excelência, é óbvio que tem que fazer bem feito, é óbvio que tem que fazer para glória do Senhor, com excelência, com qualidade. Mas haviam pessoas, isso era o quê? Ano de 2002, cara, que estavam desconfortáveis porque havia sido feito um banheiro bonito e botado mármore. Aí algumas outras igrejas inauguravam e faziam todo o revestimento dela com mármore. Enfim, até onde a gente está ostentando, até onde a pessoa está fazendo com excelência, porque Daniel fala sobre o espírito de excelência para a glória do Senhor. É uma coisa que Deus pode discernir no coração da pessoa, mas é uma coisa que nós podemos também ter alguns princípios bíblicos que, levando esses princípios bíblicos em consideração, a gente consegue discernir até onde é um Learjet para ostentar, até onde é um avião para economizar despesa, né? Então, assim, por isso que eu digo, o movimento triunfalista, ele trouxe muitas coisas boas, um despertar na nação para a questão financeira e ensinou o povo a ofertar. Nós não sabíamos ofertar como nação, essa é a verdade. De fato, era verdade. Não sabíamos. Só que, junto com isso, e por má fé de muitos líderes, não vamos citar nome por uma questão de ética, contaminou lá na frente. Contaminou esse processo. E aí fez as pessoas hoje terem uma certa ojeriza pelo tema. Você vai, alguma igreja, alguém vai ouvir esse tema, vai ver o texto ali que nós estamos falando, lá vem eles falar de dinheiro. Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de princípios que vão lhe ajudar a ser abençoado. Então, só que as pessoas criaram essa ojeriza por causa de más líderes, má fé, que criaram uma certa... Isso na própria nação, e pegaram essa coisa tão boa e deturparam. Então, saímos de uma ponta do iceberg, fomos para outra, só que a nossa geração, ela foi chamada para encontrar o equilíbrio. Amém. Equilíbrio. Amém. Equilíbrio em todas as áreas, equilíbrio em todas as vertentes, inclusive, o equilíbrio na área financeira, o equilíbrio entre esse ponto da miserabilidade e esse ponto do triunfalismo, que eu poderia chamar de liberalidade ali no meio.
você entender que você foi chamado para ser um provedor no reino, você tem que estar sensível às instruções do Espírito Santo, crescer nessa orientação, crescer nesse entendimento e tocar a tua cidade, as pessoas, as nações, com os recursos que o Senhor te der. Mas para isso, nós temos que encontrar um meio termo dessas duas coisas. A miserabilidade franciscana é manca. O triunfalismo terminista é manco. Então fomos chamados para encontrar o equilíbrio no meio desse negócio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu acho interessante a gente conceituar o que é liberalidade, porque essa terminologia, quem sabe, para muitos alunos aí, mas o que é isso? Esse contexto, é engraçado que eu quis pegar o seu Aurélio, o seu Michaelis, o seu dicionário que você tem em casa. E olha que engraçado que o próprio conceito de liberalidade, ele bate na principal câncer do movimento triunfalista. A barganha. A barganha. Ó, característica ou estado da pessoa generosa. Propensão da pessoa que, por suas ações e intenções, oferece algo sem esperar nada em troca. No próprio dicionário, o conceito de liberalidade elimina a barganha, o que o movimento triunfalista terminista acaba inserindo dentro dele. Então, o próprio conceito eu acho extraordinário demais. Eu acho interessante, eu vou contar a minha experiência pessoal, quero que depois o Gelson conte a dele também, porque, e até para você entender por que esse termo batismo de liberalidade. Eu quero contar rapidamente, eu era um pastor que não pregava sobre esse tema, se alguém vai falar sobre oferta no culto, eu já ficava... Já saía espuma aqui do ladinho da boca, já saía espuma já. Já ficava doido. Virava a mãozinha para trás. Quase ficava possesso. E sendo, puxa, o cara é uma parte do culto tão importante quanto qualquer outra, tá? E isso começou a quebrar. Eu falei assim, por que você não começa a ensinar o meu povo sobre esses princípios? E aí, eu contei isso ontem no culto ainda, em 2009, no culto de virada de 2009 para 2010, 31 de dezembro, na igreja no Sul, nós fazíamos o projeto de vida, até vou fazer esse ano também na igreja, onde as pessoas anotam, onde as pessoas inserem, colocam projetos, planejamentos para o ano inteiro, de diversas áreas da sua vida. Aqueles pedidos que a gente vai acompanhando durante o ano e a gente ora. E naquele ano específico eu decidi fazer diferente. Eu peguei uma folha do nosso projeto de vida e eu me lembro que eu coloquei em letras garrafais: eu quero ser um provedor no reino. A minha casa vai sustentar missionário nas nações. Eu quero. A igreja eu já sei que faz isso, mas eu, André, minha esposa, minhas filhas, eu quero fazer isso. A minha contabilidade pessoal vai fazer isso. Esse foi o meu propósito. Resumo: 2010 eu apanhei até no céu da boca. Era só direto na jugular aqui, assim, né? Porque eu descobri que eu era avarento, eu descobri que eu não sabia disso? Eu desconfiava, mas eu descobri de verdade. Eu estava fazendo demais. Eu descobri que realmente carecia de um monte de coisa e Deus começou a me quebrar as pernas todas. Eu descobri que eu pensava que era bonzinho, descobri que eu não era. Legal isso, né? E eu me lembro que no Mevan, o meu pastor é o pastor Casas, lá da Sena, em Joinville, e ele está ligado, é primo do Luiz Hermínio, lá do Mevan. Então nós sempre participávamos dos retiros de pastores que o Mevan organizava no mês de setembro. E eu já estava apanhando o ano inteiro. Eu resolvi ir para esse retiro de pastores para receber um refrigério, uma unção diferente, que já não queria mais saber de finanças. E foi tão engraçado porque eu cheguei Eu digo que esse evento, esse retiro foi meu batismo de liberalidade. Por que eu falo batismo? Porque eu falo que é aquele dia que Deus muda uma polaridade dentro de você. É algo não externo vai ser depois os efeitos, mas internamente Deus muda a sua mente de tal forma, te enche de tal forma, que você passa a operar daí agora regularmente no princípio, e não esporadicamente. Entenda a diferença. Eu posso semear na vida de alguém uma vez a cada 200 anos, lá no Bababó, não sei de onde, da curva, não sei de onde. Operar regularmente no dom. O batismo que eu chamo de liberalidade, esse mergulhar de Deus dentro de você, ativa algo contínuo. Eu, por exemplo, lá em casa, se eu passo uma semana sem abençoar a vida de alguém junto com a minha esposa, eu fico agoniado. Eu fico já, eu tenho que fazer alguma coisa essa semana. Alguma coisa está errada. Nem que levar uma cesta básica para alguém, levar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. O batismo na liberalidade, esse mergulhar de Deus, ele ativa isso dentro de você. E aí eu cheguei nesse retiro, né, para ter um descanso, um refrigério. Quando eu estou fazendo o check-in no hotel, vem um pastor lá, sei lá de onde, 500 pastores do Brasil todo e fora do país,
Ele chega e me entrega uma profecia, eu preenchendo a ficha do hotel. Pastor, não te conheço, mas você veio aqui para ser ministrado em finanças o retiro inteiro. Ele falou que você era pão duro? Eu falei assim, cara, eu vou dar volta, eu vou embora, porque eu vim aqui, eu estou apanhando o ano inteiro, eu vou vir aqui eu vou bater em você. E eu já queria só cair no início, mas tudo bem. Eu respirei fundo e entrei. Na quarta-feira à noite, já no primeiro culto, na primeira reunião, eu estou ali adorando a Deus, né? A alegria está no coração e tal. E eu começo a olhar para um pastor, assim, na minha diagonal, umas 5 filas para frente, e eu começo a fixar muito o olho, como se eu não conseguia olhar para outro lugar a não ser ele, e eu desconfiei, né? Que havia algo. Eu falei, Senhor, é para me entregar uma palavra para esse homem? É para me ministrar algo para esse homem? E o Senhor falou, não, é para você tirar tudo que você tem na carteira e dar de oferta para ele. Não se fica meio assim, escamado, né? Você pensa isso aqui, você pensa que é interferência divina nessas horas. Interferência demoníaca. É engraçado como nós não somos resistentes para algumas coisas e somos resistentes quando se trata de dinheiro. Porque a nossa natureza decaída, adâmica, é miserável, é avarenta e acabou. Nós somos assim. Por isso que nós temos que realmente mudar a nosso jeito de ser, o nosso conceito sobre essa área. Mas eu fiquei naquele ali uns 10 minutos, mas resolvi obedecer. Peguei tudo que eu tinha na carteira, que era para passar os dias de retiro, chamei aquele pastor para o canto e entreguei para ele. Aquele pastor em lágrimas, chorando, falou assim, pastor, eu vim para esse retiro pela fé, com a passagem de ida e volta, e aí tem um café da manhã, e aqui as refeições, e eu não tinha um dinheiro nem a mais para comprar coca no almoço, estava orando a Deus que ele enviasse um anjo dele para ministrar algo na minha vida, para eu poder ter tranquilidade de passar esses dias. Aí eu chorei, abracei ele e comecei a entender que liberalidade não é só desprender recursos, é você ser resposta para alguém, para uma circunstância, para uma vida, para uma nação, para um ministério, seja lá para onde for. Naquele momento você era a resposta da oração daquele homem, e por isso que os recursos, a maior parte do tempo, se você está sensível ao Espírito Santo, são respostas de orações de pessoas. Aquele homem começou a orar pedindo recurso financeiro, Deus te deu a intuição profética. Levou 10 minutos para você obedecer, porque você nasceu lá em Santa Catarina. Porque eu estava naquela coisa. Hoje eu não... É o cromossomo germânico. Hoje eu não demoro mais nem um minuto. Né? O cromossomo germânico falou mais alto que primeiro. É o DNA da maldade. Mas obedeci. Mas quando você obedeceu 10 minutos depois, ele entendeu que era a solução da necessidade dele. Quem ficou duro depois fui eu, né? Você começou a fazer a oração que ele estava fazendo antes. Aí eu falei, agora pai, pelo amor de Deus. Agora é minha vez, porque agora... Mas começou, e nesse retiro, na quinta-feira de manhã, levantaram uma oferta, me lembro, para o Nepal, aquele projeto das Meninas dos Olhos de Deus. Lembro. E aí, vamos lá abençoar esse projeto, que é lindo demais, conheça, vale a pena. E eu falei, tá bom, Deus, estou liberadão, tô tranquilão. Eu já dei toda a oferta já dei tudo que eu tinha, bababá. E o Senhor falou, o cabeção foi a minha parte. Né? Porque eu falo, tenho intimidade contigo. Falo assim porque eu tenho intimidade contigo. O cabeção, dá o teu celular. Agora é interferência das bravas. Agora ET de Varginha estacionou a espaçonave dele na Torre da TIM. Agora foi brabo o negócio. E eu fiquei naquela, falei, então tá, assim, tirei o chip, porque o número é meu, né? E aí, fui lá no celular. Afetei. E é tão engraçado que eu contei ontem, ainda na quinta-feira à noite, eu sentei no sofá do hall do hotel lá, sentou um pastor do meu lado, um pastor de Ribeirão Preto, São Paulo, pastor Rodrigo, lá do Mevan, ele lembra dessa história. E ele chegou, ficou olhando para mim, assim, é como se eu entrasse lá e ficasse olhando assim. Não sei. Estranho, né, irmão? Confuso. E não falava nada, eu fiquei já apavorado, falei então assim, fala logo e te dou um... Não, eu cheguei para ele assim, ó, eu cheguei para ele. Profetiza, miserável, entrega logo a mensagem. Pode falar. Já sei, vai, profetiza logo, já entendi. E ele disse, não, eu senti dar um celular para você. E engraçado, eu contei, eu estava só com o chip na mão, e realmente naquela segunda-feira, quando ele chegou em casa, estava no escritório dele, ele despachou um celular. Eu comecei a experimentar coisas de plantar e colher naquele retiro. E ainda nesse retiro ainda tem mais uma, o Gustavo Lara da Argentina pregando, o apóstolo, irmão, gente boa, ele estava ministrando. E ele é argentino pelo que o Senhor Jesus já lo perdonou, irmãos. Amém. E o Senhor falou assim, abençoa ele. Eu mesmo que eu fiz isso aqui, Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Já foi o dinheiro, já foi a oferta, o celular, mas tinha cueca ainda.
e o Senhor falou bem na hora para mim, tira os teus sapatos. Olha, eu pensei que eu ele estava foi ficando bonzinho, doido. sapato. Eu pensei que eu estava ficando Ele doido. foi bonzinho contigo. Por isso que tem um momento que chega um batismo de liberalidade de você, que Deus escancara a coisa. Eu levei, olhei para o pé do Lar, assim, a mesma bitola quase, assim, né? Então eu levei o sapato para ele. E ofertou o sapato. Ele já botou na hora até. E você ficou o resto do retiro descalço. Calça social e tênis. Aliás, aqui a gente foi pregar em Olinda aqui. No meio da pregação, quarta-feira, eu arranquei os sapatos do pastor da igreja. É uma unção que acompanha ele. Ele ofertou na vida do pastor o sapato e deu uma profecia para o pastor que o pastor iria pisar em novos níveis de unção, que o pastor iria pisar em novos níveis de autoridade. E o pastor feliz da vida, porque ganhou o sapato do profeta que veio de Brusque, e eu levei ele no Burger King de chinelo e meia. Faz parte. Então, nesse retiro eu vejo que Deus ali, ele mudou a trajetória, porque logo depois dessa experiência, Deus me deu o livro que eu lancei sobre finanças, né, o Princípio de uma Vida Financeira Abençoada, e comecei a pregar muito sobre isso. Eu me lembro que nos 3 primeiros anos, 2010, aí final de 2010, 11, 12, 13 e metade do 14, a cada 10 ministrações, até final do 13, 2013, a cada 10 ministrações, 8 era sobre liberalidade. Nós somos muitas cidades tocando, porque Deus teve que me realmente colocar. É aquele dia que Deus ele realmente muda o teu entendimento, a tua trajetória nessa área. Não sei se tu quer contar alguma experiência dessa questão, que Deus te rompeu com isso, antes da gente iniciar, Gelson. Olha, eu estava lembrando aqui da primeira vez que Deus mandou eu ofertar um relógio na minha vida. Eu era formado em processamento de dados, trabalhava com informática, e então eu tinha uma crise de que eu precisava de um sinal se eu ia para o campo missionário viver tempo integral ou não. E a minha família dizia que eu ia passar fome, eles eram luteranos, não haviam absorvido a renovação carismática, a renovação pentecostal, achavam que eu tinha demônio porque eu orava em línguas. E eu estou no Vale da Bênção, em Araçariguama, São Paulo, e tinha umas vigílias de sexta-feira lá com o Silas Santana, se não me engano, o pastor Silas Santana. Não sei nem se continua tendo essas vigílias, mas na época bombava aquelas reuniões lá. E o pastor Silas, então, muito ousadia, ensinava sobre isso e ele não tinha constrangimento nenhum. Ele desafiava as pessoas a fazerem ofertas, votos, para um cara saindo de Joinville, Santa Catarina, de uma teologia pietista luterana, de uma teologia que orava em línguas, expulsava demônios, curava enfermo, mas finanças é uma coisa na minha vida que eu levei 7 anos para fazer a primeira pregação sobre finanças. Fiquei 7 anos no ministério, tempo integral, 7 anos, vivendo literalmente de ofertas, sem pregar sobre finanças. Aí eu fui reclamar para Deus que haviam profecias de coisas que Deus falou que eu iria fazer e que eu não estava conseguindo fazer porque eu não tinha dinheiro. Tinha convite para mim ir para o Haiti, pregar no Haiti, mas os irmãos do Haiti não tinham conseguido pagar passagem aérea. E eu estava tão lascado quanto eles que não tinha dinheiro para passagem aérea para ir para lá. E eu fui reclamar para Deus, dizendo, Deus, que isso, cara? Qual é tudo, Senhor? Tu falou profeticamente tantas coisas e não estão se cumprindo, única e exclusivamente por falta de recurso financeiro. Deus disse, você também não tem coragem de falar sobre isso? Deus me revelou que eu era orgulhoso. Eu tinha certeza que eu não era, mas Deus me revelou que eu não falava de dinheiro, que eu não pedia dinheiro, que eu não comunicava as necessidades financeiras, porque era uma fortaleza de arrogância, de orgulho, precisava passar dificuldade, ou dobrar o joelho e ficar orando sozinho no mato para Deus mandar o dinheiro, do que comunicar a necessidade, ensinar as pessoas sobre os princípios financeiros. Então, do 7º para o 8º ano, tempo integral do ministério, eu venço esse crabulhãozinho que habitava dentro de mim, e eu começo então a ensinar e a ministrar sobre finanças. E eu descobri o seguinte, se você ensina sobre cura, você gera uma atmosfera de cura. No final da reunião vai ter milagres de cura. Se você fala a noite inteira sobre perdão e reconciliação, você cita 1 milhão de versículos bíblicos sobre perdão e reconciliação, no final, quando você for orar, não adianta orar por cura. Ore por perdão e reconciliação, porque através do ministério da palavra, essa atmosfera foi gerada. Se você ficou a noite inteira falando sobre libertação, exorcismo, expulsar demônio, amarrar o Zé Pilintra, no final do culto, ore expulsando demônio, porque a palavra que você ministrou, os textos bíblicos que você sistematizou o ensino, geram uma atmosfera e ativam anjos ministradores dessa área. Então, às vezes, as pessoas elas falam a noite inteira sobre um assunto, e no final querem orar por outras e ficam frustrados porque o resultado dessa oração não é correspondente.
como foi ontem, finanças, e aplicamos isso no final. E no final a unção foi violenta. Então, foi um libertar na vida de muitas pessoas. Foi assim, e trouxe curas somáticas, porque as pessoas estavam tensas por um problema somático. A cura somática é diferente de um milagre de cura. Mas, outra aula, a gente vai conversar sobre isso. Cara, aquela vigília inteira, ele tinha desafiado pessoas para ofertar relógio. Ele disse assim, quem não tem dinheiro para trazer no altar, não perca esse portal espiritual de oportunidade. O pastor Silas Santana falou, oferte o seu relógio. Eu olhei para o meu relógio e eu disse, não, isso aí é um manipulador, isso aí que é o meu relógio. Cara, hoje, com a leitura de reino que nós temos, olhando para trás, pensa um relógio feio. Pensa um relógio ridículo, que estava até arranhadinho. Devia valer alguma coisinha, mas já estava acabadinho o relógio. Tu acredita que no final da vigília, amanhecendo o dia, o homem cansado no carro dele, indo com a equipe de intercessão, com os músicos, pegar a estrada, pegar Castelo Branco, eu vou correndo feito um retardado. Pastor, tá aqui meu relógio. Deixa eu lá no início da vigília para me ofertar. Mas eu sou alemão, pão duro, eu fiquei nessa guerra com Deus a madrugada inteira. Mas eu vou entregar o relógio. Ele olhou para o relógio e disse, filho, que bom que você obedeceu. Eu hoje teria pegado aquele relógio e jogado na bananeira, jogado no mato. Tá bom, filho, tá. Porque estava feio o relógio, estava acabado. Mas para ver como é que a imaturidade na nossa espiritualidade faz você se apegar a coisas que são ridículas. Cara, não deu uma semana, veio um africano lá que me deu de presente um relógio. Aí isso vai construindo na nossa mente uma ideia de que, pô, funciona. É igual a primeira vez que você expulsa demônio. Você lê os textos bíblicos, você lê o poder do nome de Jesus, você estuda o nome de Jesus, aí você fica, será que o nome de Jesus realmente funciona? Aí na hora que a pessoa endemonia, incorpora, você meio gaguejante, meio trêmulo, não sabe se dá um copo de água e açúcar para a pessoa, se você ora em nome de Jesus, em nome de Jesus sai. Quando o bicho sai, dá um efeito assim de ativação de fé, dá uma sinergia motivacional, você olha para Deus e fala, realmente funciona. Tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que o pastor pregou para mim sobre o poder do nome de Jesus, de fato, funciona. Foi esse o efeito psicológico. E pensa um pão duro para dar um relógiozinho. Depois disso, cara, eu já devo ter ganho uns 30 relógios, já devo ter ofertado mais 30 relógios. Já dei oferta de relógio de 32 mil reais, coisas assim malucas. Eu já devo ter ganho mais de 100 relógios. Você pode ficar tranquilo que ninguém está precisando de relógio aqui, não, irmão. Mas eu não sei o que é que Deus vai usar como simbolismo e alegoria para fazer você romper com esses bloqueios psicológicos, bloqueios mentais, bloqueios emocionais, superstições teológicas. Eu sei que quando você está disposto a obedecer e a agir, não por barganha ou indução ou manipulação teológica, não, mas agir por maturidade, por amor, agir por obediência a essa voz e essa intuição interior do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus abre as janelas dos céus e surpreende você rapidamente. Podíamos falar de centenas de testemunhos aqui, mas iríamos perder o tempo dos slides. Eu vou colocar para vocês aqui mais um slide da ministração. Nós vamos estudar agora 14 leis de liberalidade. Eu até estava pensando numa 15ª aqui na minha cabeça, mas deixa para 14 já vai ser um bom tempo aí de estudo. Então, a ideia é você anotar, estudar, procurar aplicar na sua vida, ler, reler, anote os textos, aquilo nós vamos conversar. Esse é o tipo de aula que você não precisa ver só uma vez, você tem que ver mais vezes, tá? Porque é muita informação num curto espaço de tempo, então vale a pena a gente compartilhar isso. Então vamos lá. Primeira lei nós chamamos de lei da motivação, dentro de um texto que é conhecidíssimo, pregado em hora de oferta em igreja, né, que você deve conhecer. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, interessante isso, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Por que nós colocamos a primeira lei como lei da motivação? Porque, assim, irmãos, algumas pessoas, elas fazem um verdadeiro cortejo fúnebre. Na hora do ofertório, uma cara de morto, não, peixe. Assim, ao entregar o seu dízimo na sua igreja local, ao ofertar, não faz isso realmente porque Deus... Não, nós só ofertamos porque Deus já nos abençoou, em primeiro lugar, porque nós já somos abençoados.
Porque ninguém que tem a capacidade de ofertar é porque Deus deu alguma semente na mão dele para ele poder compartilhar. Então nós temos que ser gratos. Eu me lembro de essa eu lembrei agora. Um amigo meu, não vou dizer nem o nome, trabalhava na mesma empresa que eu. Isso. Ele era um cara muito, assim, abençoado financeiramente, ele era líder de um departamento inteiro. E um dia ele teve a petulância de, num almoço, testemunhar para mim isso, ainda com toda, né? Olha, Deus me mandou eu botar uma compra, um pedido de compra e levar para uma família carente aí, um cara que eu conheço. Eu fui, comprei tudo, levei lá para o cara. Eu falei, e quando eu cheguei lá, estava ele, e quando eu falei que eu tinha uma compra, o cara já começou a chorar com a esposa, estava passando fome, e eu falei assim, ó, pode pegar aqui no meu carro, abre aqui o coisa, porque tua sorte é que Deus que mandou, por mim eu não vim atrás disso aqui não. Tem bom que não é para bater. E ele testemunhou isso para mim, assim, com aquela cara lavada, eu quase bati nele, porque, cara, qual é a alegria de você compartilhar algo? Porque Deus mandou. Qual é a alegria? Qual a motivação que gerou? Então, assim, nós temos que saber que, em primeiro lugar, você tem que fazer porque você ama as pessoas, ama a Deus, ama o reino, ama a obra, e você quer fazer isso porque você é um privilegiado. Tá? Entenda que quando Deus ele pede algo para você, faça com todo o amor, sem esperar nada em troca. Lembra do conceito do liberalidade lá no início? Fazer sem esperar nada em troca. Você vai colher, mas é óbvio, irmãos. Lembra do outro texto do início, Gálatas 6, 7? Tudo aquilo que eu me plantar, mesmo que você não queira, você provocou uma colheita. Eu não quero colher, mas você vai colher. Faça com essa colheita o que você quiser, mas você vai colher. Mesmo a semente foi lançada no solo. Seja bom. A semente foi lançada no solo. Então, assim, a primeira coisa que você deve criar é verificar as suas emoções, as suas motivações, que não seja uma motivação egoísta, que não seja uma motivação baseada em princípios obscuros, debaixo da coisa, mas que seja realmente com alegria. Paulo deixa claro aos coríntios. É por isso que eu amo os africanos. Bom, dia 8 agora, eu fiz a nossa igreja Nação Forte, fomos celebrar a Santa Ceia dançando. Fomos dançando. Celebrar e com júbilo e dançando. Por isso que eu amo os africanos. Eles vão fazer a oferta dançando. A oferta deles é 2 horas, 2, 3 horas, um culto de 8 horas, eles ficam 2, 3 horas só no momento da oferta. É uma coisa literalmente aplica o 2 Coríntios capítulo 9. Você vai pregar lá, as irmãs vêm com um lencinho, passar no teu sapato, no teu cabelo, na tua roupa, uns lencinhos assim, aí traz tu 2 ovos depois. Aí você pode pensar, não, isso aí é coisa de pastor manipulador, não, isso aí é coisa que você está oprimindo. Pastor manipulador não vai na África. Pastor manipulador não vai nas cidades do interior do Brasil que a gente vai pregar. Então, assim, não, pelo contrário, eles estão provocando, eles estão vivendo 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que é a chamada lei da motivação. Agora, essa lei da motivação anda de braços dados com uma segunda, que está logo em seguida ali, que eu queria compartilhar com vocês, que é aquilo que nós chamamos de lei da proporcionalidade. É o versículo anterior. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Essa lei nós chamamos de lei da proporcionalidade. A lei da proporcionalidade, irmãos, ela anda de mãos dadas com a lei da motivação. Não só eu tenho que ter a motivação correta, fazer da forma correta, mas fazer na proporção que eu entenda que vai gerar uma colheita violenta. O que acontece é que tem pessoas que plantam 5 baguinhos de milho e exigem de Deus 4 quarteirões de milharal. Não existe na agricultura convencional, não existe em lugar nenhum, e muito menos no reino espiritual, no reino de Deus. Tudo na vida é uma questão de proporção. A medida com que eu planto é a medida com que eu colho. Então, não exija coisas de Deus que você não faz. Não exija liberações de colheita sobre a sua vida, sendo que você é um miserável, avarento, pão duro que não semeia nada na vida de ninguém. Não é capaz de levar uma caixa de leite para alguém. Então, assim, tudo é uma questão de proporção. Eu estou lembrando de um empresário aqui em Recife que ele falou para mim, Gelson, eu vou comprar essa tenda de lona para você fazer evangelismo no sertão. Acho que na época a gente precisava de 33 mil reais para comprar uma tenda com lona para fazer culto em terreno baldio pelo sertão. E eu disse, beleza, então tá ligado, tá orado, você tá dizendo que vai comprar a tenda, e eu, né?
Aí ele falou assim, vai liberar um dinheiro que eu tenho já tramitado e julgado, mas outra parte recorreu, está lá em Brasília, mas, cara, não tem como o juiz na primeira instância me deu, na segunda instância deu, terceira instância eu também ganhei. E eu disse, então, irmão, quando esse recurso financeiro chegar, você sacrifica o dízimo, não precisa nem me dar o dinheiro na minha mão. Não preciso do dinheiro, eu preciso da tenda e do equipamento de som. Compra lá, até dei um site nos Estados Unidos, um ministério que fabrica tendas, outro na China, para fazer. Tá fechado. Eu estou viajando, estou pregando, se eu não me engano, estou lá pelo sul do Brasil, acho que em Curitiba, 4 horas da manhã ele me liga. Eu digo, pois não, como é que tá, fulano e tal, você tá bem? Começa a chorar copiosamente. Eu disse, o que aconteceu? Há um ano atrás, você lembra que eu fiz um voto com Deus que ia dar a tenda, os 30 mil reais? Eu disse, lembro, 32, 33 mil reais da tenda. O que foi que aconteceu? Feliz a vida, achando que ia chegar uma oferta, né? Ele disse, acabei de sair de uma boate, um prostíbulo, onde eu tive que pagar 300 mil reais de propina para um partido político aqui da cidade, para não fecharem a empresa, porque eu estou com sei lá quantos milhões de impostos atrasados. E quando eu estava saindo daqui, Deus me fez lembrar da tenda que eu prometi para a obra dele. A vontade que eu tinha era de dizer, bonito, né, seu canalha? Paga 300 mil de propina e os 30 mil de oferta, o ano se passou e não cumpriu. Mas eu, nessas horas, tem uma veia pastoral que floresce, assim, então eu não fui profeta, assim, conforme as luas de sangue. Eu não fui profeta na vida dele, eu fui pastor, eu fui amigo, tentei ainda ministrar o fruto do arrependimento, né? Mas sem agressividade, assim. Depois eu voltei, fui almoçar com ele, está se reestruturando. Até hoje não conseguiu sair do lugar. Mas é uma coisa simples. Deus mandou ele fazer isso? Não. Deus mandou ele soltar no mundo espiritual uma palavra dizendo, vou dar a tenda para o projeto de evangelismo? Deus não mandou ele fazer isso. Mas ele entendeu em Deus que tinha que fazer. Ele discerniu em Deus. Nós chamamos de voto de todo. E voluntariamente ele fez. Beleza, eu não sou um cara que tem coragem de ligar para você e dizer, irmão, você fez um voto aqui de 50 reais, você não cumpriu. Cara, isso é uma coisa não é comigo, essa conversa aí é você e Deus. Eu sou apenas um mordomo que estou administrando esse meio de campo. Então eu não vou ficar ligando para alguém, eu nem lembrar mais do voto, tinha lembrado, eu nem lembrar mais que ele tinha prometido a tenda, sei lá. Parece-me que o dinheiro saiu, parece-me que ele ganhou a causa, não cumpriu o voto, e um ano depois estava pagando 10 vezes o valor do voto de propina para um partido político, dentro de um prostíbulo, 4 horas da madrugada. Quando ele sai, entrando no carro, o Espírito Santo de Deus lembra ele começa a chorar copiosamente. O que Deus pode fazer agora por esse cara? Absolutamente nada. Deus já fez. Mandou seu filho, morreu no lugar dele, na cruz do Calvário. Não é Deus que tem que fazer por ele. É ele que tem que amadurecer e fazer com fé em Deus. Para mudar as circunstâncias dessa energia de desonra, de esterilidade, de bancarrota, de roubo, para ativar o fluxo da energia financeira. Não é Deus que vai ter que fazer algo por essa pessoa. É essa pessoa que tem que amadurecer e se posicionar e parar de brincar com as coisas de Deus. E com certeza isso na vida dele poderia ser o início de um ciclo de liberalidade. E iria acelerar tanta coisa na vida dele. Iria acelerar muita coisa na vida dele, mas ele não obedeceu. Foi Deus que intuitivamente botou isso no coração dele. Ele soltou a palavra e não cumpriu. Isso é muito sério. Cuide com aquilo que você promete, tá? Nós vamos falar sobre o voto de tolo ainda hoje também, completando ainda mais isso. A terceira lei há um certo tempo para colher. A gente fez uma pergunta aqui, ó, quanto tempo leva para uma semente de abacate germinar e dar frutos? Essa foto linda do abacate que você está vendo aí, né? Quanto tempo leva para lançar no solo, crescer e tal, e até vir o primeiro abacate? Pessoas que plantam, pessoas que têm chácaras, fazendas que nós conhecemos, falam que é de 5 a 7 anos. Basicamente, depois também abacate para tudo quanto é lado, mas até vir o primeiro demora.
Por que eu estou falando com isso? O que nós queremos dizer com essa lei espiritual? Que cada semente, ela tem um tempo para germinar. Cada semente, ela tem um tempo. O que você tem que entender é Gálatas 6:7. Tudo que o homem planta, ele colhe. Mas nós somos uma geração impulsiva, que é ansiosa demais, imediatista demais. Eu planto agora e quero que ontem já se... Nas aulas anteriores sobre intercessão profética, eu disse que as pessoas gostam de cozinhar em forno de micro-ondas. Mas no céu não tem forno de micro-ondas, só tem fogão a lenha lá no céu. Nós somos uma geração tão paciente que às vezes eu não tenho nem paciência de aquecer um café 30 segundos no micro-ondas. Já fico na frente assim... Ou de assistir essa aula até o final. E por isso que a gente transfere isso, inclusive, para os conceitos de liberalidade. Eu contei ontem, eu quero compartilhar uma experiência, e a gente vai usar muito exemplo prático, porque isso eu sei que vai edificar a sua fé e levar você a um novo nível de liberalidade. É bom a gente compartilhar experiências pessoais que vão lhe ajudar nesse processo. Eu tinha um violãozinho vermelho e preto, não sou flamenguista, eu sou figueirense. Figueirense está quase caindo para a segunda divisão, mas tudo bem. E esse violãozinho era o meu xodó. Então nós discipulávamos há um ano, eu e minha esposa, uma família, ela é uma ex-mãe de santo, 5 filhos. E a gente era muito carente, então a gente levava a palavra e o alimento toda semana na casa deles. O que aconteceu? Com essa família, um menininho, um dos filhos daqueles 5, de 10, 11 anos, ele tinha assim uma queda pelo louvor. Os meninos tocavam e ele ficava na frente da banda assim o tempo inteiro. Puxa, eu quero tocar com eles também um dia. E um dos guitarristas do grupo de louvor naquela época chegou, procurou o menino e falou assim: filho, é o seguinte, eu vou te dar aula de graça, vou te ensinar, eu sei que tens uma chamada para essa área, só que assim, eu não vou te cobrar aula, mas você precisa de um violão. Você precisa ensaiar em casa, é bom, você vai aprender. E aquele menino, na sua inocência, na sua pureza, aquele adolescente, começou a orar pedindo a Deus um violão. E ele fez uma campanha de 7 semanas de oração, ir nos cultos e orar e fazer propósito para Deus, para pedir um violão. E era mais ou menos quando esse menino estava na 4ª semana, sem saber de nada, que o Senhor falou: dá o teu violão para esse menino. Eu fiquei muito aquela assim, tal, né? Mas o violão, posso lutar. Mas tá bom, Deus queria também mover algo no meu coração, na minha vida. Então eu chamei ele, um domingo de manhã, numa escola bíblica dominical, isso foi bastante anos já. Eu abri o porta-mala do carro e falei assim: filho, vem cá, eu tenho um presente para você. Quando aquele menino viu o violão, se quebrou todo. Eu não consigo explicar com palavras a reação desse menino. É aquilo que nós usamos o termo de inefabilidade, né? Inefável, não dá para exprimir com palavras. Aquele menino, ele olhou aquilo e jogou no peito e correu, e falou: Jesus é fiel, Jesus é fiel. Jesus me respondeu. Ou seja, eu não estava entendendo nada. Você não sabia que ele estava fazendo campanha de 7 semanas de oração para ganhar um violão. Quando ele baixou um pouco a ansiedade ali, conseguiu respirar fundo, eu assim: pastor, eu estou fazendo 7 dias de propósito, e eu estou no quarto, Deus já me ouviu. E aí eu chorei com ele, abracei ele: então vai, seja feliz. Aconteceu que passou 6, 7 anos, aproximadamente, quase isso, em 6 anos. Eu estava pregando agora num evento no norte do estado de Santa Catarina. Eu estava lá me preparando, quando eu chego, eu estou olhando lá os músicos. Tem. Teu violão está lá? Não, meu violão não. É que ele não estava lá, mas o menino estava. E eu olhei, eu corri nele, eu falei: cara, tu tá aí e tal. Ele assim: cara, eu sou músico, eu estou servindo a Deus aqui nesse louvor e tal. Naquela igreja local ele estava servindo como músico. E eu falei pro pastor: eu tenho uma história com esse menino. Poxa, tal. E aquele pastor falou assim para mim: olha, pastor André, eu queria ter mais uns 10 que nem ele na minha igreja. Uns 10 minutos de louvor feito ele. Primeiro a chegar, o último a sair, fiel, comprometido, crente. E olha, um excelente músico. Eu comecei a chorar, porque eu comecei a entender que ofertas e recursos é mais do que uma semente, é mais do que algo tangível. Você pode mudar a história de alguém. Aquele violão mudou a história do menino. Aquele violão com o menino, o que aconteceu? Ele descobriu que Deus responde a oração, que Deus estava interessado nele, que Deus é fiel. Foi a mensagem para a vida dele. Ele estava perguntando: será que Deus ouve? Será que orar 7 dias seguidos, 7 semanas seguidas por um negócio funciona? Funciona. Foi tão interessante isso que... e por que eu falei do abacate? Porque eu me lembro que depois dos 7 anos... Foi mais ou menos o tempo do abacateiro para você ver o fruto daquele violão que você ofertou. Eu estava preparando uma pregação em slides lá na igreja em Joinville.
Vem um jovem da igreja, fala assim, pastor, eu tenho presente para te dar, eu tenho presente para te dar. Eu falei, cara, eu vou começar o culto agora, eu vou... Tá bom. Ele me leva lá no estacionamento e tira um violão, mas um violão caro, top, bem melhor que aquele meu que eu dei anos atrás. Ele assim, pastor, eu comprei faz uns 15 dias, sempre quando eu vou tocar, eu olho você na minha frente, eu cansei de olhar para você, é muito feio, né? Não, feio. Leva o violão. E leva esse violão. Eu entendi que é seu. Quando eu peguei na minha mão, o Espírito falou assim, ó, é o teu abacate. E é interessante que eu não tocava mais, eu não era mais ministro de louvor, eu nunca fui, na verdade, eu toquei numa banda na década de 90, mas só, né? Eu cheguei 8 meses depois num congresso e eu semeei esse violão no altar. E quando eu semeio no altar, o Espírito Santo fala comigo assim, ó, você não vai mais colher violão. As suas filhas, que serão também ministras na minha casa, colherão dessa semente que você plantou. Então, querido, mesmo que você não colha, a tua geração, os que vêm após você, vão colher esse fruto, a semente plantada, porque uma semente plantada em solo sempre irá germinar, sempre irá florescer. Uma oferta de memorial, né, na presença de Deus. Essa oferta fala na presença de Deus. Ela é viva, ela fala, e fala até hoje. Então, assim, há um tempo certo para você colher. Não se assuste, não cobre Deus por algo que está demorando, que tem a hora certa de chegar. Essa é a terceira lei espiritual. A quarta é não semeie por barganha. O que é barganha? Vamos conceituar barganha, né? O que é barganha para você? Quem sabe esse tom meio estranho para você. Barganha troca. Toma lá da cá. É aquela coisa feita não com alegria, como nós vimos lá na lei número 1, mas é aquela coisa feita realmente com uma intenção. É aquela coisa assim, ó, que a gente ouve às vezes, dê tanto e você receberá tanto. Isso é barganha. As pessoas estão fazendo puramente por um resultado financeiro e não porque ama Deus. O que a barganha sinaliza no coração do homem? Competição, competitividade e maturidade, autoafirmar-se através do resultado, ostentar uma falsa espiritualidade que não é a realidade, e a pior de todas as coisas, né? Querer manipular Deus ou os outros através da instrumentalidade que Deus te deu. Você já viu o dizimista que dá o dízimo se o pastor massagear o ego dele? Mas se o pastor der uma palavra de puxão de orelha, esse mês eu não vou dizimar, quero ver se o pastor vai pagar o aluguel no final do culto. Como se a fidelidade dele fosse com o pastor e não fosse com Deus. Né? Barganha com o próprio Deus. Então, é óbvio que quem semeia pouco está lascado. Paulo deixa isso muito claro. É óbvio que quem semeia esmola vai ativar e vai colher o espírito de esmoler. Mas é óbvio que existe uma linha muito tênue entre a maturidade e a imaturidade de fazer uma oferta significativa, fazer uma oferta que expresse o caráter do Senhor Jesus Cristo e fazer uma oferta de troca, de manipulação. Óbvio que o agricultor, antes de plantar, tem a expectativa de colher da semente. É óbvio que você está fazendo desafio de fé. É óbvio que Eucana dava uma oferta maior sobre excelente por Ana, que era a sua esposa preferida, e pagava a sua tabela por Penina, que era a vesga. Uma era estéril, a outra era fértil. Mas essas raízes motivacionais são carnalidade, são imaturidade. Nós coexistimos com elas e Deus não vai deixar de te curar por causa disso. Está cheio de milhares de pessoas que fizeram uma romaria e fizeram uma autoflagelação e receberam a graça. O que não quer dizer que está maduro, o que não quer dizer que está certo, o que não quer dizer que esse é o padrão de maturidade dos filhos de Deus no reino de Deus. O padrão da maturidade é aquilo que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. E eu sei que existe uma diferença entre oferta de voto, porque isso é um conflito que as pessoas têm na mente dela. O salmista diz, pagarei os meus votos na presença da congregação. É público isso. A igreja sabe que eu estou dando uma oferta de R$1.000, por exemplo. Pagarei os meus votos na presença da congregação. E aí Jesus depois traz uma midrash. Jesus traz uma nova midrash no Novo Testamento dizendo, não precisa tocar trombeta. Dá a oferta aí, mas não precisa tocar trombeta. Então, são textos que parecem que um está desconstruindo o outro. Mas, na verdade, não é que a palavra de Deus está se opondo. É que Jesus está trazendo uma experiência de intimidade financeira com Deus superior
a prática da oferta e de tocar a trombeta do passado. Como a graça foi superior à lei. Né? Então não é que o outro não pode e esse pode, é que o outro é melhor e o outro é mais imaturo ou mais inadequado. Você vai encontrar essa linha tênue entre a barganha e entre a fé. Mas nós estamos aqui para estimular a barganha com Deus, estamos aqui para estimular a fé em amor e maturidade. E dentro disso tudo, o que a barganha aponta no coração do homem? Uma palavra só: avareza. Ah, perfeito, cara. Tu matou de chinelada agora. A avareza está ligada à barganha. Sim, só barganha quem é avarento. Se não for avarento, não precisa barganhar. Aliás, até tem um texto ali que nós colocamos, que você pode ler em casa, que é Efésios capítulo 5, versículo 5. Que nem os devassos, nem os impuros, nem os avarentos, na qual é idolatria, isso, avareza é idolatria, sim. Efésios 5 fala isso. Tá? Não herdarão o reino dos céus, não estarão lá. A gente pensa que a gente vai para o inferno só por causa de adultério, disso, daquilo outro. Não, você vai para o inferno também por causa de avareza. Ou seja, porque a avareza é uma questão de senhorio. Por isso que Jesus expressa isso lá no Sermão da Montanha. Não servir a dois senhores, ou você vai servir a Mamon, ou você vai servir a Deus. Então, você está servindo quem? Mamon ou ao Senhor? Então, por isso que ou a pessoa que age por barganha é porque tem um coração avarento. Eu quero algo em troca, eu preciso E a avareza é o principal inimigo da liberalidade. São as antíteses, né? A liberalidade é um extremo, a avareza é exatamente o polo inverso da liberalidade. Não existe um avarento liberal. É impossível. São coisas completamente opostas, né? Aquela pessoa que nunca compartilha nada com ninguém. Então, isso é muito importante. Pessoas que barganham são avarentas. Faça você um exercício. Sei que tem outros aí no final, uma introspecção de como é o seu coração. Como está o seu coração hoje em relação à avareza, em relação à barganha. Tenta ver o que você anda fazendo aí nas últimas ações ligadas a finanças e você, com certeza o Espírito Santo vai te ajudar a achar uma resposta. Eu acho interessante isso, esse quinto ponto, que é sensibilidade à voz do Espírito. Por que a gente coloca isso como uma lei espiritual? Porque não é para você sair também fazendo loucura, doideira, né? Sair fazendo, ministrando coisas sem que o Espírito Santo mande, porque eu já vi pessoas darem carros, eu já dei 2 carros de oferta, mas eu já vi pessoas darem carro de oferta que Deus não mandou. Ficaram a pé, não provocaram nada porque não ouviram Deus da maneira correta. Então, assim, sensibilidade à voz do Espírito Santo vai ser fundamental para que você haja em liberalidade, não só de maneira eficiente, mas de maneira eficaz. Citamos ontem no culto, inclusive, o seguinte: pessoas liberais são mais íntimas do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o tempo inteiro, ele está falando assim: leva o leite lá, oferta aqui no Gelson, na escola profética, oferta aqui, faz isso aqui, leva lá, faz aqui. Ela está ouvindo o Espírito Santo o tempo inteiro. Pessoas liberais são mais íntimas do Espírito Santo. Mas algumas pessoas falam assim: mas como é que eu sei, pastor, que é de Deus? Como é que eu sei que... É Deus que está mandando dar essa oferta? Eu tive essa experiência em Itapema. Eu estava pregando em Itapema, era um seminário, não era nem finanças, era de casais, com a minha esposa. Terminou domingo de manhã, e aí o pastor falou: fica domingo à noite aqui, pastor, para pregar para a igreja toda. Beleza, ficamos. E aí eu preguei sobre liberalidade no domingo à noite. Esses textos, esses princípios que nós estamos abordando aqui, né? E aí uma senhora chegou para mim no final do culto e falou assim: pois é, pastor, que coincidência de Deus isso, porque a semana inteira o Senhor está colocando no meu coração para eu dar o sofá da minha casa para uma irmãzinha da igreja que casou agora, humilde, não tem nada, está sentando no chão. Você acha que isso é de Deus? O diabo é que não ia mandar ela doar o sofá. O diabo assim, não manda você ajudar o outro que acabou de casar e está lascado. Já viu o diabo fazer isso? Aí eu falei: o que os 2 João 10 falam, irmão? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele não veio dar sofá para ninguém. Ele não dá sofá para ninguém. Você acha que ele ia ter um sentimento tão nobre? É óbvio que não. Nós, avarento, miserável, do jeito que a gente é óbvio que isso é uma centelha divina, uma direção divina. E eu falei: irmã, só que é o seguinte, o teu marido está aí? Ele tem que estar em concordância. O Zezinho está ali. Eu nem lembro o nome dele agora, eu chamo de Zé. O Zé está ali. E ele concorda com isso? Pastor, por ele já tinha dado, ele quer comprar um novo. Chama o Zé aqui, o Zé veio. Vocês estão de acordo? Tá legal?
Tá certo? Tá, pastor, eu quero. Tá bem, agora não, agora eu fiquei em paz, eu quero dar. Beleza, você mora onde? Eu moro aqui do lado da rua. Essa mulher mora onde? 5 quadras depois. Resumindo, naquela noite, juntamos 5 jovens da igreja e levaram no braço o sofá. Os jovens da igreja se lascaram. Vamos levar o sofá. Alguém tem que se lascar. Vocês levaram o sofá no braço para a mulher. 5 quadras até a casa da irmã. Quando Deus manda, você tem que fazer na hora. Quando eu cheguei aqui no Nordeste, então você vem de uma teologia de reforma luterana e ora em línguas, expulsa o demônio, mas você tem toda aquela máxima de Maxwell, né? O trabalho dignifica o homem, aquela máxima do capitalismo. E aqui no Nordeste o que mais tem é padre e pastor socialista. É diferente do nosso mundo lá no Sul, que é mais uma teologia anti-socialismo, né? Então, lá no Sul, você está acostumado a citar versículos do tipo Salomão disse que nunca viu justo mendigar o seu pão, nem a sua descendência passar fome. Ninguém leu esse versículo aqui no Nordeste. Ninguém conhece isso aqui. Por outro lado, eles dizem aqui, com muita frequência, né, é um outro versículo que diz que quando você dá ao pobre, você empresta a Deus. Você dá a Deus, né? Isso lá no Sul também, tem gente que nunca sublinhou isso na sua Bíblia. Então é uma leitura de mundo capitalista, uma leitura de mundo mais socialista. E eu cheguei aqui, entrei em crise, eu disse, meu Deus, afinal de contas, eu dou esmola ou não dou esmola? Porque você está esses dias aqui comigo, você vê que onde a gente vai, alguém com cara de fome vai dar esmola. Aí eu saio de um extremo de não dar esmola, vou para outro extremo de dar muita esmola, e eu começo a me frustrar, descobri que algumas das pessoas com esmola queriam ajuda, realmente precisavam de ajuda, outras eram profissionais da arte de esmolar, vontade de bater com um pedaço de borracha. Tem muito. Mas você entra nessa crise, e aí você tem que ir em Deus buscar. Foi aí que Deus me deu essa frase que você botou aí no slide. Ouça o meu espírito. Se eu mandar, faça. Se eu não mandar, não faça. Então, até mesmo semana passada, tem uma pessoa aqui que de vez em quando eu vou naquele mercado que a gente comprou coisas para você ontem ali, fica ali na esquina e eu comprei muitas latas de leite ninho. Uns 4, 5 semanas seguidas que eu dei lata de leite ninho para ela. Aí uma pessoa da segurança veio e me falou, o senhor fica à vontade, o senhor quer doar, é o senhor. Mas chega aqui no final do expediente, chega aqui pelas 18 horas da tarde, você vai ver ela trocando lata de leite ninho por droga. Eu não acreditei, eu disse, eu não posso ser tão orelha seca assim. Pastor, escola de ativação profética, eu treino profetas e eu não discerni o espírito da mulher, fui lá. Não é que a bandida estava trocando por droga mesmo? Cara, isso joga um balde na água fria. Mas agora o quê? Eu vou parar de girar a engrenagem que ativa o fluxo de provisão financeira na minha vida porque eu fui enganado para a pessoa? Claro que não. Eu vou perdoar ela, vou amar ela, vou esquecer isso. Vejo ela hoje lá, tenho vontade de chutar na jugular, não chuto porque Jesus me domesticou, ele me botou na coleirinha, né? Mas eu vi ela trocando por droga, entendeu? Mas é o que acontece. Isso não justifica, passadas, isso não me dá o direito de parar de semear, de parar de fazer ação. Por causa de uma má experiência. Porque se eu parar de assar, não é ela que vai parar de me enganar, é eu que vou parar de colher. Mesmo eu semeando numa pessoa bandida, mas diante de Deus, a minha semente foi feita. O coeficiente de colheita cai. Porque se você semeia no solo fértil, é 100 vezes a medida de semeadura. Se você semeia no solo ruim, é 30 vezes a medida de semeadura. E se você semeia num solo em processo de amadurecimento, meia boca, é 60% o coeficiente de colheita. Jesus disse isso. Toda semente rende 30, 60 e 100 vezes a medida da semeadura. Isaac semeou e naquele ano colheu 100 vezes. Então o solo fértil é muito importante. Mas mesmo que você semeie numa circunstância semelhante a essa, que eu me senti enganado, e agora, coisa de semanas atrás, isso, pode ter certeza que eu vou colher. Não vou colher 100 vezes a medida de semeadura, vou colher 30 vezes, porque eu estou semeando em algo que é enganoso, que é mentiroso, que é dúbio. Mas diante de Deus, o meu coração de semear fala mais alto, grita mais alto no mundo espiritual do que a mentira e a manipulação do lado dela. Então, às vezes, Deus manda eu voltar e comprar um lanche para uma pessoa. Às vezes, eu estava no ônibus, cara, viajando.
Raspei um dinheirinho assim para comprar a última Coca-Cola para tomar na viagem com um salgadinho. Deus não manda eu ofertar para uma senhora que estava lá na frente, uma velhinha. E eu disse, tá bom, Deus, eu vou ficar sem essas calorias. Eu vou ficar sem esses carboidratos. Então, às vezes, Deus manda você fazer coisas tão pequenas, mas que são desconfortáveis. Ou você acha que desconfortável é só ofertar o carro? Ofertar só R$1.000. Não, às vezes ofertar a Coca-Cola e o salgadinho. Porque naquele momento... Quem não movimenta coisas pequenas não vai movimentar. Naquele momento eu só ia ter cartão. Naquele momento eu não ia mais ter dinheiro em espécie na carteira. Eu tinha que viajar 6 horas. Eu queria fazer um lanche. Eu não ia mais ter dinheiro. E essas coisas de beira de estrada, você sabe que às vezes não tem terminal eletrônico. Isso tudo bem, eu fico aqui com meu cartão de dinheiro de plástico, que não serve para nada nessa viagem, mas a vovozinha lá na frente deve estar com fome. E ela começou a chorar. Começou a chorar. Coisas simples, mas que fazem com que a pessoa creia que Deus existe. Ela não vai crer que Deus existe porque o anjo falar com ela. Ela vai crer que Deus existe porque eu dei Coca-Cola e salgadinho para ela. E são experiências que marcam, né, a nossa trajetória, né? São extraordinárias. O sexta lei como é que estamos de tempo aí? Então, tranquilo? Tá bom. Acelera. Vamos lá. Sexta, senão vai ficar até amanhã aqui nessa aula. A sexta lei é o acordo, tem sementes que, por exemplo, que não são coisas individuais suas, meu relógio, isso, aquilo, são coisas de bem comum dentro da casa ou do cônjuge. Eu cito muito o exemplo quando eu fui dar meu primeiro carro. O Senhor falou comigo, dá o seu carro para o pastor tal e tal lugar. E minha esposa falou, poxa, mas peraí e tal, e as meninas moram 2 bairros depois, como é que vai ser? Falou, Deus falou comigo e ele vai falar com você, não irei fazer sem que a gente esteja acordo. Não deu outra, irmão. 2 noites depois, ela tem uma visão aberta de madrugada, Deus fala com ela, eu indo numa estrada, entregando a chave do carro para esse pastor, dando tchau para ele e ir embora. Ou seja, ela acordou no café da manhã e falou assim, ó, não é mais nosso, pode mandar para frente. Eu esperei Deus falar com ela. Isso é prudência, isso é equilíbrio, isso é acordo. Fui pregar no Rio Grande do Sul, em Canoas, lá na Grande Porto Alegre, e fizemos um seminário de finanças lá. No último dia eu pedi para as pessoas se presentearem. Se presenteiem, abençoem uns aos outros. Eu não quero nada para mim, não. Não vocês, um para os outros e tal. E ministramos isso. E as pessoas começaram a se presentear, brinco e tal, relógio. E uma menina falou, pastor, eu quero dar o meu notebook para minha amiga. Só que eu fui falar com a minha mãe, e a minha mãe comprou esse notebook para eu estudar na minha escola, e ela não me liberou. Mas o que eu faço? Eu falei, obedeça a sua mãe. Claro. Honra pai e mãe. Né? Ainda que o notebook é dela, honra o seu pai e sua está mãe. debaixo de uma cadeira está debaixo de uma cadeira de autoridade, que é a mãe dela. Então, não seja imprudente. Tem coisas dentro da lei da liberalidade que é necessário o acordo. Então, você vai orar para Deus falar com a sua mãe, e quando Deus tocar no coração dela, você faça, aí vai ser bênção para a sua vida e não maldição. Eu já recebi a oferta de um casal, de um homem, de um marido, em que a esposa não sabia da oferta de sacrifício. 7, 8 mil reais que ele ofertou, um voto para salvar a empresa dele. E depois eu vi que a oferta não estava dando o resultado que normalmente acontece na vida das pessoas. Eu fui perguntar para Deus, e Deus me falou em oração, pergunte sobre a esposa dele. Aí ele disse, rapaz, vou ser sincero contigo, minha esposa não sabe de sacrifício. E se souber, vai quebrar o sarrafo aqui em casa. Eu disse, cara, a empresa de vocês dois? É, a empresa de nós dois. Mas ela é só no papel. Eu é que realmente resolvo as broncas aqui da empresa. Eu disse, ok, mas você deu a oferta, fez o sacrifício, acho que foi R$7.500 que ele ofertou. Foi muito importante para nós, a nível de ministério. A oferta veio num momento, kairos, coisas assim. Mas ele fez sem comunicar a esposa e depois querendo que manter a mentira, manter o negócio escondido. Eu disse assim, olha, essa oferta só vai florescer quando você contar para a tua esposa. Quando ele tomou coragem, 6 meses depois, e contou para a esposa, lembra quando o Becker passou aqui na cidade, eu dei a oferta assim, assim, aí a oferta floresceu. O que ele fez? Vendeu a parte da empresa dele para um outro concorrente, conseguiu pegar o dinheiro de volta, mudou de ramo, saiu daquele ramo, foi para um outro ramo, e ele achava que ia vender por um valor aquém do preço, conseguiu ainda um valor mais do que justo na empresa dele. Ficou feliz da vida, porque ele entendeu que aquele sacrifício deu essa válvula de escape para ele. Mas se ele não abre o jogo para a esposa, até hoje. Provavelmente a empresa teria falido. A importância do acordo. Porque não é só a fé do marido, é a fé. Então, isso é uma lei, irmão, por favor, eu sei que, não vamos ver isso depois, às vezes no casal tem um que é mais racional, o outro é mais liberal. Eu já cometi esses erros com a minha esposa.
e fazer sacrifícios, final de viagem, para chegar em casa e cadê a oferta? Não tem oferta. Você viajou para pregar várias semanas, por exemplo, mas eu fiz um sacrifício. Ou chegar com uma oferta muito aquém por ter feito um sacrifício, mas eu tomei essa decisão sozinho. Tu fica patinando. E essa unidade é muito importante. É diferente de você pegar 50 pila que está na sua carteira e dar para a pessoa que passou por você. Eu estou falando de uma oferta de sacrifício, de uma oferta que você não está acostumado a fazer e para você, e você sabe que fazer essa oferta muda com o fluxo, não da tua contabilidade de comer um pastel na esquina, mas muda com o fluxo da contabilidade da tua casa. Da sua casa, envolve mais pessoas. Aí é o ponto X da questão. O acordo é quando move a sua casa, move outras circunstâncias, porque o relógio, eu tiro o relógio, é meu aqui, tá, acabou, não vai mudar nada na minha casa isso. Não vai mudar minha contabilidade pessoal. Essa unidade. Tá? Então essa é a sexta lei. Acordo importante. Mova-se também nesse sentido, tá? Vamos para a sétima, que fala sobre a semeadura é contagiante. Por que eu falo que a semeadura é contagiante? Sempre no casal tem aquele que é mais, mais assim, vamos dizer assim, racional e aquele que é mais liberal. Sempre vai acontecer isso, né? Então, assim, só que quando aquele que é liberal começa a operar na liberalidade, a pessoa do lado vai vendo tantos testemunhos, vai vendo, puxa, o cara, como já aconteceu comigo, eu levar 10 reais, a pessoa estava orando naquele momento, e a Carol do meu lado viu aquilo, meu Deus, mas como é que funciona isso? A pessoa orou agora e tu foi resposta para ela na mesma hora, puxa, que coisa de Deus. A pessoa começa a ver isso começa a contagiar o outro. A minha esposa hoje, ela é mais doidona do que eu, cara, né? Nessa questão, eu não vou entrar nesse testemunho, talvez vai demorar muito tempo, o testemunho da minha Carol, mas a minha esposa teve uma viagem específica, que ela ficou um tempão comprando um sapato, nós fomos pregar em casa, um retiro de casais, em outra cidade, em outro lugar, e quando ela chegou lá, no primeiro dia, o senhor falou, dá o teu sapato. Que é o sapato que ela sonhou, desejou, e guardou dinheiro inteiro, e economizou para comprar. E, na verdade, é para a back vocal da banda local, daquela igreja local. Resumindo, aquela menina da back vocal mudou na Carol os 3 dias de retiro. Por causa desse sapato, gerou uma conexão emocional. E ela foi curada um problema conjugal, problema, na verdade, de relacionamento muito forte, problema na vida sentimental dela. E aquilo abriu uma porta para a Carol ministrar ela, ou seja, o sapato foi uma desculpa. Por causa do sapato ela abriu os compartimentos secretos da alma dela para confissão e arrependimento. Coisas, bens tangíveis, às vezes são só desculpa para você poder entrar e ministrar a vida de alguém. Só o pretexto, só o argumento para entrar na intimidade e ouvir os problemas da pessoa. E ela entendeu isso e agradeceu a Deus por isso. Tá? Dízimos, ofertas, sacrifícios, nós falamos sobre o dízimo, né? Ontem ainda, depois do culto aqui em Recife, um empresário veio e falou assim, pastor, me ora por mim por essa unção, derrama essa unção sobre a minha empresa. Eu olhei para a cara dele e falei, você é fiel a Deus, cara? Não, porque se tu não for fiel, cara, eu não vou nem orar por você. Não vou nem perder tempo com você. Né? Então, assim, não vai dar tempo da gente explorar dízimo, todas as particularidades de Gênesis e Apocalipse, não dá nem tempo, eu tenho que ter uma aula só para isso. Tá? Então, assim, tem como trazer, Gelson, aquela questão ali a gente colocou aqui uma régua equacional básica, que é o seguinte, vou botar para vocês aí. Dízimo é igual proteção, tá? Isso também não significa que nunca vai furar o pneu do teu carro, pelo amor de Deus, tem uns que são meio paranoicos. Tá? Furar o pneu do teu carro precisar, às vezes, comprar um remédio. No mundo tereis aflições da vida. Tenha bom ânimo. João 16:33. Tá? Só que Deus promete dar o recurso e o escape para os seus filhos. Dízimo é essa proteção. Oferta gera multiplicação. Sacrifício é a questão da fé em ação para propositar algo. E o que enriquece a pessoa é os conceitos de liberalidade. Ser sensível à voz do Espírito Santo. Executa o princípio. Ouvir e obedecer. Ouvir e agir. Ouvir e agir. Ouvir e agir. Essa mecânica. Ouvir, agir, obedecer. Isso gira a roda da provisão financeira. Deus vai trazer grandes coisas. E agora um detalhe bem antes da gente passar para o próximo, tá? Bem aqui, se você não é fiel nos pequenos impulsos, Deus não te dá experiências maiores. Se você não é fiel na caneta, você não vai movimentar milhões. Excelente. Tá? Identificar o destino, a nona lei é muito importante. Qual o propósito de você enriquecer? Você já perguntou isso? Você quer muito dinheiro para quê, cabeção? A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Tá?
Provérbios 10, 22, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Às vezes Deus não libera um montante maior sobre a sua vida porque você não identificou o destino. Você não identificou o destino. Simples assim. Eu quero 1 milhão na minha conta para quê? Bom, Eclesiastes capítulo 3, versículo 13 fala que é dom de Deus que o homem goze do fruto do seu trabalho. Então tem pessoas que têm um sentimento de culpa por ter um carro bom. Não tem sentimento de culpa. É um dom de Deus. Deus fala que é um dom na Eclesiastes. Os padres socialistas aqui no Nordeste fazem a pessoa se sentir culpada porque ela tem 2 carros. Então tem que dar esmola e caridade. Tá, não é por culpa que você tem que ofertar, é por alegria. Agora por entenda amor. que não é só isso. Não é só o carro. Deus vai te dar um montante para você ser uma ponte no reino, construir pontes para outros passarem. Então, identifique, às vezes a problemática está só na identificação do destino. Eu estou para receber um montante, estou para receber uma coisa. Quando eu alinho com o céu, Senhor, eu entendi que o dinheiro que vai vir é para eu pagar minhas continhas na minha casa, mas também vou fazer isso no reino. Identificou o destino, a coisa vem. Simples assim. Às vezes falta só você identificar o que o Senhor quer fazer com aquilo que está para chegar nas suas mãos. É uma lei espiritual aí também. Muitos contratos comerciais podem estar, então, bloqueados, muitas comissões, muitas assinaturas podem estar bloqueadas, porque a pessoa está dividida dentro dela. Ela diz que vai ajudar o irmão, o outro irmão, outro irmão, outro irmão, no fundo não sabe quem vai ajudar. Depois que ela recebe o dinheiro, é que ela vai pensar e levar a sério aonde ofertar e o que fazer. Aí o dinheiro fica bloqueado. Não identifique depois, identifique antes. Tem que determinar o destino e verbalizar isso em oração. Na verdade, assim, Deus. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Totalmente novo para mim essa informação que você está trazendo, mas eu vou botar em prática. Pergunte a Deus. Excelente. Tá? Pergunte a Deus identificar o destino. Vamos entrar agora numa parte final, que é sobre algumas coisas meio pós-recursos. Né? Não só quando você semeia, mas o que faz quando Deus começa a te abençoar. Né? Por essa transição agora do pilarzinho para o outro é o que nós vamos estar realizando. Renuncie à independência. Os recursos que Deus trouxer em suas mãos precisam ser administrados com excelência. Encontre mentores para aconselhar e submeter ao discernimento coletivo, antes de executar ofertas, sacrifícios financeiros de grande porte. Quando você começa a ser muito abençoado, às vezes tem gente que bota tudo fora, porque não sabe entrar em algumas áreas. Procure mentores, discipuladores, orientadores. A Bíblia fala que em muitos conselheiros há abundância de sabedoria. E tem casos em que a pessoa quer fazer uma oferta para ajudar o irmão Severino que está na igreja, mas Deus está tratando no irmão Severino, e nesse momento não é para botar a mão e para ajudar ele, é para deixar ele chegar no fundo do poço mesmo. Tem que deixar ele chegar. O pastor, a liderança, está acompanhando. Quantas vezes o irmão Severino foi leviano com Deus? Quantas vezes o irmão Severino mentiu para Deus? Quantas vezes o irmão Severino fez voto e não cumpriu para Deus? Aí você agora quer dar uma de Madre Teresa de Calcutá na vida do irmão Severino. Se você está alinhado com Deus, você vai dar um recurso financeiro para o Severino na hora certa. Se você der esse recurso financeiro antes, aquele tratamento de Deus, Isaías fala que eu vou atravessar o anzol do nariz para quebrar o teu orgulho, para quebrar a tua arrogância e trazer você quebrantadinho aqui ao meio. Você impede Deus de fazer esse ciclo de tratamento. Você injeta a oferta, abençoa, e não é bênção. Aquela semente não colhe. Aquela semente não colhe. Acontece muito isso, sabe o quê? Quando tem alguém na família drogado. Pastor, eu ajudo. Uma coisa é você dar dinheiro para ele não encher a tua paciência, para ele sair do teu pé. Outra coisa é você dar uma oferta, um recurso, para reconstruir a vida do ex-dependente químico que, de fato, provou, não só para Deus, provou para ele mesmo, que chegou no fundo do poço, está cansado de brincar. Então, às vezes, a pessoa, ela de tão astuta e manipuladora, ela descobre como chantagear os outros e conseguir dinheiro. Mas esse dinheiro não vai florescer na tua vida, porque você não está semeando num solo fértil. E existem pessoas que estão lá no fundo do poço das drogas que realmente comeram a bolota da comida dos porcos, as alfarrobas dos porcos, e querem uma chance, e precisa de alguém investir financeiramente nela. Mas discernir um e discernir outro, você precisa de conselheiros. Você precisa de mentores, você precisa de um pastor, precisa de um amigo, precisa conversar com outras pessoas antes de fazer uma oferta substancial. E guarde uma coisa, tá? Guarde uma coisa. Não oferte por pena, não oferta por afinidade, mas sempre por propósito.
regra básica. Eu gosto dele, eu vou ofertar porque eu gosto. Não, é meu amigo. Não, às vezes Deus está tratando esse teu amigo, então não interrompa, não atrapalhe Deus no tratamento. Deus já me impediu de fazer algumas ofertas para amigos meus, porque não era para atrapalhar o tratamento de Deus na vida daquela pessoa. Muitos casos de drogados, dá tudo errado, porque na hora que você tem que deixar o cara sozinho, para ele entrar em conexão com Deus e com ele mesmo, a família não deixa ele chegar no fundo do poço. Como ele nunca chegou no fundo do poço, ele não está consciente de que aquilo ali vai matar ele. É bem desse jeito. Uma outra coisa, ações de liberalidade necessitarão de visitas em loco, estudo de circunstâncias, envolvimento local, a diferença entre eficácia. Nós vamos usar o texto de Eclesiastes 10:10, que fala: se tiverem botado ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas sabedoria excelente para dirigir. O que nós queremos dizer com essa 11ª lei? Tem coisas, ações de liberalidade que vão precisar de conhecimento, de preparo. Por exemplo, eu quero abrir um poço na África. Mas você não sabe nem o que é poço, não sabe nem o que é, onde que é o local. É uma técnica, não conhece, você tem que estudar. Eu vou semear, mas vou me preparar para liberar essa semente. Vou conhecer, vou saber as engrenagens que funcionam naquele local, o que eu preciso fazer para ser eficaz e não só eficiente. Essa semana nós estamos atendendo muitas pessoas que querem ganhar dinheiro com contas do Google AdSense. É um treinamento, é uma aula, uma técnica, tem que estudar isso. Lição. Eu tenho um caso de pessoas que pedem oração e dizem assim: pastor, todo ano, nessa época de dezembro, janeiro, fevereiro, cai a minha finança, mas eu sou fiel no dízimo. O dízimo não vai reverter um segmento de mercado que todo ano cai em dezembro, janeiro, fevereiro. Você continue sendo fiel no dízimo, mas aprenda a fazer um fundo de caixa durante o resto do ano para ter uma caderneta de poupança para dezembro, janeiro e fevereiro. O teu nicho de mercado, a tua atividade comercial é sazonal? É sazonal. Então não tem jejum, não tem oração, não tem... Eu creio até no jejum, na oração e no sacrifício de oferta para Deus dar escapes. E acontece uma intervenção divina que numa época do ano que não é para vender, vende. Mas são escapes para Deus manifestar misericórdia. Não é um padrão que vai ser a vida inteira esses escapes. Não é para viver de escapes a vida inteira. Não. Jejum, oração, sacrifício, oferta, substancialização da fé, até libera. Numa época que não é de vender aquela mercadoria, que não é sazonal vender aquele produto, Deus faz algo místico e vende. Eu creio nisso, eu já experimentei isso. Sabe como é que é a agenda de quem viaja para pregar? Existe a época do ano que a agenda para você viajar para pregar é fácil. Existe a época do ano que viajar para pregar, a agenda cai, porque as programações das igrejas local é ruim. Então é uma atividade sazonal. Você que tem que se organizar ao longo do ano para ter um fundinho de caixa na tua loja, na tua empresa, na tua... Se você é agricultor, você sabe a safra, entre safra, o período que dá para ganhar dinheiro, o período que não dá para ganhar dinheiro. Se você é pescador, você sabe o período em que aumenta a quantidade de determinado peixe, o período que diminui a quantidade de determinado peixe. Você vai ser dizimista fiel o ano inteiro. Mas nesses períodos você tem que fazer um fundo de caixa. Para quê? Para quando vier a sazonalidade, o período em que cai, e você sabe que dezembro, janeiro, fevereiro a minha empresa não vende. Ok, você tem que ter se organizado antes com um fundo de caixa. Não adianta botar a culpa no Espírito Santo agora, ficar frustrado com Deus, porque você é dizimista, nem sacrifício você faz, nem oferta, além do dízimo você faz, e aí agora você vai ficar amargurado com Deus, porque nesse ano, nesses meses, Deus não opera o milagre. Ele pode até esporadicamente dar um escape, mas é uma visitação de misericórdia, não é o padrão de maturidade do céu. É desse jeito, Jesus. Então, acelera aí, cara, que o horário está enfocado. Então vamos lá. Uma administração, já citamos aqui, tá? Além da mentoria, não culpar a Deus sem planejamento estratégico, mercados sazonais, acabou de falar agora. Deus abençoa por obedecermos princípios, né? Mas as bênçãos muitas vezes escoam entre os dedos devido a má administração e planejamento. Então, assim, não basta só operar em liberalidade, vai vir os recursos para a tua mão, mas administre de uma maneira correta, bíblica, e procure pessoas que vão te ajudar caso você não tenha experiência. Porque, assim, irmão, não é pecado dizer, eu sou um péssimo administrador. Você precisa de ajuda? Então coloque pessoas do seu lado que vão lhe ajudar nisso. Não é pecado, não é feio você fazer isso. Feio é você jogar tudo pela fora ou escoar as mãos, como a gente viu nessa foto aí, tá bom?
Transfira o legado. Irmãos, eu tenho esse hábito de ensinar as minhas filhas a semear na vida de criancinhas amigas delas. Porque a liberalidade tem que ser passada, não pode ser sepultada com você. Tá? Tanto que quando tem primícias na nossa igreja e tal, as minhas filhas levam a bonequinha delas e semeiam na vida da bonequinha, na vida das amiguinhas delas. Desde criança, eu já estou ensinando elas os princípios de compartilhar, os princípios de generosidade. Para tocar uma geração, isso não pode morrer em você. Transmita para os seus filhos, e eles vão levar à frente isso. Tá? Guarde muito isso, o Gelson falou lá no início de um caso, citou, né? Quando a Deus fizeres, aquele rapaz lá, que depois estava no prostíbulo, e Deus, né? O que ele fez? Ele fez um voto de tolo. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que você abrir a sua boca, meu irmão, para votar, paga-o. Ou então fica quieto, não faz nada. Porque quando você libera no mundo espiritual uma palavra, um acordo com o homem de Deus, com uma instituição, vá e cumpra. Tá? É melhor que você não votes do que votares e não cumprir. Amém. Tinha umas coisas, um monte mais de coisa, mas não vamos ficar por aqui, né? Que o tempo já se estendeu. E nós precisamos orar pela sua vida, irmãos. Orar pela sua... podemos orar, Gelson? Podemos... Você que está com o cajado, fica à vontade. Irmãos, eu quero fazer uma oração por você, e eu quero fazer o seguinte, eu quero orar especificamente. Deve ter um exercíciozinho de casa ali, que você vai ver depois, já vai botar um slide ali para você fazer. Pega o seu copo por lá. E... ainda, toda palavra traz consigo liberações específicas, como já falou, é cura, e financeiramente é isso mesmo. Deus vai te dar ainda hoje, quando você ouvir, ou nessa semana, intuições no seu coração, direções específicas de liberalidade. Você vai ter direções para começar esse processo. Nós vamos orar agora, para que seja ativado no seu espírito, e que você possa ter uma experiência com Deus, onde possa ver esse batismo de liberalidade, você começar a fluir num nível diferente em Deus, realmente, como você nunca fluiu antes. Porque, irmãos, não reclame que não venha coisas grandes de Deus na sua vida se você não está fazendo nada. Então comece a se movimentar, comece a fazer alguma coisa, e o tempo quando quer, hoje, agora, comece a se mover. Começa a ouvir Deus e seguir as suas orientações, e é nisso que nós vamos liberar sobre a sua vida nesse final de aula. Amém? Feche os teus olhos, abre o teu coração. Vamos falar com Deus agora. Pastor André, fica à vontade. Pai, eu quero começar a orar agora diante de Ti por todos esses alunos da Escola de Ativação Profética, esses que estão ao vivo, esses que vão ouvir posteriormente. Pai, aqui foram colocados princípios nesse exato momento. Princípios de liberalidade, princípios de finanças. Nós sabemos como tem pessoas agora amarradas nos seus contextos financeiros, nas suas casas. Pai, em nome de Jesus, o que eu quero pedir agora é que o teu espírito adentre na mente, Senhor, no coração de cada um deles, e possa os levar, o Senhor, a uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de valores internos, e que eles possam passar a entrar agora num novo nível de liberalidade. Assim como lá no final de 2009, 2010, eu entendi que eu nasci para ser um provedor no reino. Levanta entre esses alunos provedores nessa nação, nesse ministério do Gelson, em todos os lugares aonde o Senhor levantá-los. Levanta guerreiros que vão entender que os recursos são sim para serem mordomos, mas são para tocar vidas, circunstâncias, ser respostas de Deus para pessoas que estão clamando nesse exato momento, pedindo agora respostas, pedindo agora, Senhor, porque levante-se um anjo de Deus que se levante pessoas. Anjos do Senhor agora dentre os ambientes, agora essas pessoas estão agora sendo reunidas nesse momento. Anjos do Senhor específicos começam a tocar e ativar no coração das pessoas essa unção de liberalidade. Senhor, que carros, que chaves, que dinheiros, que ofertas possam tocar vidas, nações, e que possamos verdadeiramente experimentar um tempo novo nas empresas, nos ministérios, nos profissionais liberais, para os pais sacerdotes, para as mulheres agora que estão aí nos ouvindo. Senhor, em nome de Jesus,
que nasça um tempo novo de liberalidade na tua presença, e nós transmitimos, impartimos essa unção sobre os alunos da Escola de Motivação Profética, no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Se prepare, porque o Senhor vai começar a te dar direções específicas, meu irmão. E se você não for fiel numa caneta, Deus vai te dar experiências maiores. Então esteja atento ao trabalhar e as direções de Deus, porque durante essa aula, durante a oração, o Espírito Santo já começou a criar. O Espírito Santo é criativo. Simplesmente obedeça as instruções deles. Nós não somos nenhum mercenário aqui. Não estou falando, bem, dá para mim a sua casa. Não. Ouça o Espírito Santo e adentre no rio que ele começar a liberar sobre a sua vida. Vai ter coisas que vão ser loucuras, tá? Já se prepare para isso mesmo. Vão ser coisas até meio anormais ao seu ponto de vista natural. Mas é porque ele quer provocar uma colheita violenta, e para isso é necessário uma semeadura violenta. Não tente, desculpa, senhor, só para encerrar. Não exija resultados diferentes sem fazer algo diferente. Faça algo diferente. Resultados diferentes virão. Excelente, pastor André. Glória a Deus pela tua vida, pela autoridade que você se move nesse tema, nesse assunto. Por isso eu entendi em Deus ontem à noite no culto que a aula dessa semana seria esse tema, aproveitar o André aqui na minha casa. A aula que vem a gente volta a falar sobre a intercessão, e a temática de próxima semana é a intercessão que reapresenta Jesus diante do Pai. Eu quero fazer algumas considerações nesse fechamento de aula. Primeiro, você não oferta porque a pessoa precisa. Deus pode mandar você ofertar na vida de alguém que é milionário. Por quê? Porque quando você semeia na vida de alguém que é milionário, você bebe do recurso financeiro, da unção que opera na vida financeira dessa pessoa. Deus pode mandar você ofertar na vida de alguém que está lascado, miserável. Não precisa ter medo, não. Se Deus mandou você ofertar no pobre, no mendigo, você não vai pegar a energia da pobreza dele. Fica tranquilo, sem superstição esotérica gospel. Se Deus está direcionando ali que aquela pessoa, né, às vezes está na bancarrota mesmo, você vai ali e você já está operando uma frequência de provisão financeira na tua intimidade com Deus que quebra o jugo na vida daquela pessoa. E não é apenas oração, posição de mãos, é oração, posição de mãos e a ação concreta de dar alguma coisa sustentável, material para ela. Então, os dois extremos precisam ser discernidos em Deus, tá? Não parta do princípio de que você só vai dar oferta para pregador milionário para beber da provisão financeira que está na vida dele, para se associar com a unção financeira que está na vida dele. Isso é uma verdade, isso é um fato, isso é possível, isso é real no mundo espiritual. Quando nós entrarmos no módulo de ativação financeira, nós vamos esquartejar aulas específicas para falar sobre o poder da associação, o poder de você se tornar um cooperador com o ministério do apóstolo Paulo, com o ministério de Jesus aqui na Terra. Mas o outro extremo também é que você não deve dar esmola ou dinheiro para pobre só porque ele é pobre. Talvez ele seja pobre porque ele tenha praticado feitiçaria, porque ele tenha abandonado a Deus, porque ninguém é pobre porque Deus determinou que ele fosse pobre. Não. Jesus disse, quando os discípulos estavam com a sua teologia de finanças em crise, olha, minha gente, para de encher o saco dessa mulher, porque o que ela fez, aonde o evangelho do reino for pregado, vai fazer menção do azeite caríssimo, o nardo puro que ela derramou sobre o meu corpo. Então, Judas Iscariotes, que era o mais bandido de todos, ele calcula rapidamente, assim, por amostragem, 300 denários. Jesus responde, os pobres vocês sempre terão convosco. Não porque Deus quer que sempre existam pobres, mas porque há uma sociedade caída e corrompida pelo pecado, e enquanto o reino milenar de Jesus não for restaurado, nós vamos coexistir com pessoas necessitadas. E nós temos que ser instrumentos nas mãos de Deus, de ser a extensão e a continuidade de Deus. Quando foste me visitar, quando fosse me dar comida, quando é que eu tive fome, quando é que eu tive frio, ora, Senhor, o Senhor já não estava mais aqui, o Senhor estava no céu. Jesus diz, quando fizestes a um destes pequeninos, fizeram a mim. Então, sem um extremo de imaturidade, sem o outro, mas a ênfase aqui é discernir a Deus. Eu quero desafiar você a fazer ofertas.
Gelson, eu não gosto de você. Você é loiro, olho azul, a tua voz é chata. Quem disse que para você ter o rompimento que você precisa na tua vida financeira, tem que ser na minha vida? Encontre alguém mais fértil do que eu. Encontre alguém mais maduro do que eu. Pode ter certeza que existe. Existem pessoas mais organizadas no ministério do que eu. Existem pessoas menos doidas, menos proféticas. Existem pessoas mais organizadas, mais pastorais. A questão é não deixar de ofertar. Encontre uma terra fértil, honra a tua igreja local, honra os homens de Deus que passam pela tua vida, honra a tua autoridade familiar de pai e mãe, oferte nos teus filhos, mas oferte em solo fértil, encontre isso. Aquilo que eu sempre falo no final das aulas, os dízimos, você honra a sua igreja local, porque eles estão esperando por isso para manutenção predial. Eu sei que não precisa dizimar somente no gasofilácio, tá? Não precisa, não. Você pode dizimar na vida de pessoas que nem tijolo de igreja tem. Porque muito antes de haver gasofilácio para a manutenção da casa do tesouro, Abraão deu seu dízimo a Melquisedeque. O fato é que, para sermos batizados nesse batismo de liberalidade, temos que exercitar essa generosidade. E é essa ação contínua que ativa a engrenagem da unção financeira. O esotérico vai dizer da energia financeira, né? A roda da energia financeira. Mas nós vamos falar a roda da unção de multiplicação. E se você para de semear, você para de girar essa roda. Então, uma roda que está parada na inércia, é muita força que você faz para essa roda começar a girar. Uma roda que já está com certo nível de aceleração, o esforço é menor para continuar dando fluxo contínuo de aceleração. Assim é o recurso financeiro no reino de Deus. Nós estamos preparando o caminho para o avivamento através da oração. E sem recursos financeiros, você não treina pastores. Sem recursos financeiros, você não treina igrejas. Sem recursos financeiros, você não compra passagem aérea. E essas passagens aéreas podem aparecer na boca de um peixe, numa moeda de ouro? Podem. Mas essa não é a regra. Essa é a exceção da regra. Essa é a intervenção da misericórdia e do escape divino. A regra é viúvas e mulheres ricas, contribuindo financeiramente para proporcionar o ministério de Jesus na Terra. Essa escola não é a última Coca-Cola do deserto, mas eu te garanto que é uma Coca-Cola bem gelada. Essa escola quer ser apenas mais um instrumento para ajudar a igreja a desconstruir um falso modelo manipulador, um estereótipo de profecia de reteté, e estabelecer um modelo bíblico de profecia. Eu quero resumir a nossa aula dizendo que ninguém poderá experimentar a plenitude de Deus, resumindo uma matéria complexa como essa a um único jargão religioso, um chavão bíblico do tipo: eu busco em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas me serão acrescentadas. Isso é uma verdade, mas não é só esse versículo bíblico que fundamenta a teologia de oferta. Existe uma centena de outros que têm que ser estudados e entrelaçados. No entanto, as pessoas às vezes dizem isso e os membros das igrejas, esses pastores, ou os próprios pastores, ou as próprias pessoas, né, que creem nisso, vivem endividadas. E às vezes até são dizimistas fiéis. Às vezes ele dá dízimo por medo, às vezes ele dá dízimo porque ele quer ter status e massagem no ego e aparecer na congregação. Às vezes ele quer dar dízimo para ter cargo. E esses dízimos, cara, não florescem. Então é tempo de amadurecer. Muito mais do que a obrigatoriedade eclesiástica, Deus está procurando amigos que em sua intimidade aprendam a ouvir a voz do Pai e a agir correspondentemente na terra, com maturidade, com equilíbrio. No futuro vamos ter módulos complexos, específicos sobre ativação financeira, muitas aulas esquartejando esse assunto. Por hora, ore a Deus e pergunte duas coisas. Primeiro, qual o valor da oferta ou do presente ou até mesmo da esmola que devo dar? Segundo, na vida de qual pessoa, em qual terra devo efetivar a minha semeadura? Surpreenda-se com resultados. Você pode ofertar no nosso ministério, mas talvez você vai ofertar na vida de pessoas que eu não conheça. Talvez você vá ofertar na vida de pessoas que eu não tenho intimidade e comunhão. Uma coisa é você fazer esse exercício nos próximos 7 dias.
perguntar a Deus em oração e intuitivamente Ele vai te dar apontamentos proféticos e vai agir na terra. Me mande por e-mail as perguntas. Qual foi a maior oferta missionária que você já realizou em toda a sua vida? E a segunda parte é esse desafio. Você não é obrigado a fazer o desafio, mas se você quer experimentar o poder desta aula, faça essa experiência prática. Nos próximos 7 dias, após assistir esse vídeo, ore a Deus e peça uma direção de qual valor deverá ofertar e em quem deverá ofertar. Talvez você conheça essa pessoa, talvez você não a conheça, não importa se essa pessoa está precisando de uma oferta, talvez ela seja milionária e não esteja precisando da oferta, mas você precisa botar semente na vida dela para que a graça que opera na vida contábil dela seja ativada sobre a sua vida. Não é para comprar, é para honrar. Essa é a diferença entre a honra e a barganha. Não é para dar uma oferta para comprar a unção de multiplicação financeira. Isso é imaturidade. E até, Gelson, o conceito de honra, ele é o seguinte, é reconhecimento mais investimento. Ou a palavra honra, o conceito de honra está ligado a essas duas coisas. É investir. Não é só tapa no braço, no ombro, no final do culto, e dizer, pastor, que sermão lindo que o senhor tem. Sempre quando a gente é levado a honrar, lembre-se que vai ter o reconhecimento com posterior ação prática de investimento. A questão não é se a pessoa está precisando ou não está precisando. A questão é se Deus direcionou você a semear naquele solo. A questão a ser exercitada aqui é a sensibilidade de ouvir e agir rapidamente na terra dos viventes. Eu quero que você entre no site ativaçãoprofética.com, no nosso canal do youtube.com/GelsonBecker, mas eu quero aproveitar aqui, e daqui a pouco eu vou dar um jeito de escrever para você, o site do André. O pastor André está aqui nos abençoando, e eu quero que você entre lá no www.ideasnações, www.ideasnações.com.br. É um site onde tem ali a nossa agenda do mês. Ideasnações.com.br. Pregações para você ouvir, tem artigos para você ler. É o site meu pessoal, não é da igreja onde eu pastoreio lá em Brusque, tá? Ali tem para você ir nas redes sociais. E aqui você tem os contatos também. São várias coisas ali, você pode escrever. Então é um site com bastante coisinha bacana ali para você. Manter comunhão e relacionamento com o pastor André, que muito nos abençoou através dessa aula. Meu irmão, repita comigo essa oração. Eu vou mandá-la por e-mail para as pessoas que habitualmente depositam suas ofertas voluntárias, e nos enviam por e-mail ou WhatsApp o comprovante do seu depósito. Aí nós podemos restaurar enviar esse PDF para você. O nosso dado bancário é Banco Bradesco, agência 2518, conta corrente 10-263, dígito 6. As pessoas me perguntam se nós temos CNPJ, e eu mostro para elas que nós temos uma representação jurídica registrada, temos um CNPJ. E elas perguntam, mas por que você recebe na sua contabilidade pessoal? Porque nós estamos desconstruindo na mente das pessoas aquela ideia, na minha opinião, pagã, babilônica, de dízimo para a instituição religiosa. Deus não unge CNPJs. Deus não unge organizações religiosas. Deus não unge movimentos. Deus unge pessoas que estão na frente de movimentos, na frente de organizações religiosas. Deus unge pessoas. Para desconstruir essa ideia de dízimo na casa do tesouro de Malaquias, nós temos que voltar então para Gênesis 14, onde Abraão dá o seu dízimo para Melquisedeque. Você não me reconhece como Melquisedeque sobre a sua vida? O Becker não tem uma frequência de autoridade espiritual maior do que a minha? Cara, vamos ser amigos, vamos jogar futebol, não precisa ofertar. Se você congrega na sua igreja local, dizima na sua igreja local. Pastor, eu quero dizimar na rede de mobilização missionária. Entre em contato, telefona, ora. Nós temos várias igrejas em várias cidades, eu vou pedir para você conhecer uma dessas igrejas, para você se relacionar comigo, através das igrejas filiadas à rede de mobilização missionária. Você vai ser pastoreado presencialmente. E hoje nós estamos abençoando pessoas na África,
na França, na Espanha, no Brasil, nos Estados Unidos. Deus está fazendo umas coisas loucas. Esses dias o André aqui viu o pessoal ligando de Angola, o pessoal ligando da França, pós-atentado terrorista, pedindo oração, pedindo conselho. Deus está fazendo coisas lindas através dessas aulas online. Precisamos do teu recurso financeiro, de ofertas de maturidade para continuar disponibilizando esse sinal gratuitamente. Seja você a resposta de Deus para essa oração. Deposite as ofertas para a manutenção da escola. E essa oferta de manutenção da escola necessariamente não precisa ser aquela oferta que nós falamos no final da aula como tarefa de casa. Uma coisa é você ouvir Deus e Deus mandar você ofertar na vida do teu vizinho aí, onde você mora. Outra coisa é você ter maturidade para dar uma oferta de manutenção para a escola de ativação profética. Necessariamente, eu não preciso agora fazer uma aplicação final chantageando, manipulando, induzindo você psicologicamente para que você se sinta obrigado a ofertar na minha vida. Não, oferte no teu pastor, oferte nos que falam lá na televisão, sei lá onde você vai ofertar. Mas se você entende em Deus que nós somos resposta para a sua oração, então honre a Deus através desta expressão de maturidade, desta oferta. E assim o reino de Deus vai se expandir, se multiplicar. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Até a nossa próxima semana. Deus abençoe. Não deixe de entrar aqui no site do pastor André. Eu vou colocar aqui, ó, ideasnações.com.br, tá? Amém. Você vai ser abençoado, você vai ser impactado, e ouvir o testemunho vai edificar a nossa fé, vai nos fortalecer. Tem pregações. Até a próxima semana. Deus abençoe. Um abração. Apertei.